Que o trabalho remoto ganhou força na pandemia não é novidade para ninguém. Mas quais mudanças foram necessárias na legislação trabalhista e quais os impactos dessa modalidade na vida das pessoas? Este é o assunto do TV Câmara Entrevista de hoje. Para debatermos o assunto, está comigo o advogado especialista em direito trabalhista, Tarcísio Braga. Tarcísio, bem-vindo. Obrigado. Tarcísio, pode começar falando para a gente quais foram as mudanças na legislação que abordam aí o trabalho remoto desde a reforma trabalhista que aconteceu em 2017? A reforma trabalhista ela veio num momento ideal aí, né? Antes mesmo da pandemia que teve em 2019, e ela surgiu justamente para regulamentar essa atividade do teletrabalho, né? Além de haver deveres e obrigações que foram estabelecidas na CLT, a reforma trabalhista introduziu no nosso país essa modalidade do teletrabalho. É garantido tanto para os trabalhadores os deveres e também para as empresas algumas obrigações. Há uma diferença entre a modalidade do teletrabalho para a modalidade telepresencial, e isso gera um impacto não só nas relações do trabalho, mas também na questão da saúde, na questão do trabalho ali em si, né? E aí muitas pessoas que trabalham nessa modalidade hoje, que é home office e tudo mais, teve que se adaptar a isso, né? Seja dentro da própria casa, seja até as modalidades de coworking, né, que surgiram aí depois dessa jornada aí de teletrabalho que foi introduzida pela reforma trabalhista. Perfeito. Em relação às adaptações, como isso impacta, a gente fala um pouco mais para frente, mas eu quero que você fale também como que a lei aborda o teletrabalho e se, na sua visão, existem lacunas que precisam ser preenchidas. Existem algumas lacunas ainda, eu vejo que ainda é uma novidade no nosso país. Apesar de já vir em 2017, na reforma trabalhista, a pandemia ter surgido, e aí acelerou esse processo do teletrabalho, né, trazendo a jornada ali para o âmbito residencial, para o âmbito do coworking, outra modalidade que nem eu falei, ainda precisa uma lacuna. Existem projetos na Câmara, lá em Brasília, no Senado, tudo mais, para poder ainda assim trazer algumas mudanças ali nessas lacunas que existem. A reforma trabalhista foi muito ideal. Por quê? Porque não existia uma regulamentação específica nessa modalidade. Muitas empresas nem mesmo treinavam o trabalhador para um eventual trabalho híbrido. Já existia a dificuldade em controlar a jornada dos trabalhadores que estavam fora do ambiente quando realizava, por exemplo, atividades de motorista. O motorista muitas vezes trabalha fora, não fica dentro da própria empresa. E isso não conseguia controlar essa jornada. Então foi um impacto não só para a empresa, mas também para a sociedade em si, para os trabalhadores, se adaptar a essa questão do trabalho. Então muitas empresas acreditam que é só colocar o funcionário dentro de casa e faz a atividade que a empresa está abordando e pronto. E não é isso. A reforma trabalhista ela tem algumas limitações em si, seja no próprio controle de jornada. Não existe o controle de jornada. Tá? O teletrabalho ele não tem essa modalidade de controle de jornada. Mas é preciso também que a empresa entenda que o funcionário ele precisa ter o seu horário de pausa para refeição. O funcionário também ele precisa cuidar do horário dele para não ultrapassar a jornada e sobrecair numa sobrecarga de trabalho ali, por mais que seja home office. Perfeito. Como você falou, realmente a gente vê, né, principalmente no contexto da pandemia, mais pra frente a gente fala disso, mas a gente vê como que essa mudança, qualquer mudança que vem, geralmente traz consigo dificuldades, né, que aí, conforme a gente vai vendo, é possível serem ajustadas. Nesse contexto, você acha que do que era antes, né, até mesmo a partir de 2017 para cá, muita coisa melhorou ou ainda muita coisa precisa ser atualizada para se adequar à realidade, às necessidades dos trabalhadores? Olha, houve algumas mudanças sim. Hoje muitas empresas em si já entendem que precisa cuidar do colaborador. Muitas empresas conseguem entender isso, que não é só colocar o trabalhador dentro de uma casa, ali do próprio ambiente de moradia dele, dar o trabalho ali para ele fazer, executar e pronto. Muitas empresas já entendem que não funciona desse jeito. Muitas empresas entendem que já precisa de um treinamento, precisa colocar o trabalhador para ele entender qual que é a jornada dele de trabalho.
E hoje o trabalhador também, ele consegue entender. Não é porque ele está dentro de casa que ele está sem fazer nada. Ele tem a atividade dele, tem as tarefas dele. Não é que o trabalhador está em home office também, que ele pode sair, viajar para executar um serviço em outro lugar e curtir aquele momento dele. Não, ele também tem as obrigações. Ele tem prazos, ele tem muitas vezes metas para poder cumprir. Isso é ideal no momento de uma contratação, a empresa colocar tanto no contrato de trabalho, qual que vai ser as atividades, qual que vai ser as tarefas, as obrigações e tudo mais, e conversar tudo. E deve existir esse acordo no contrato de trabalho, especificar quais são os benefícios que a empresa vai estabelecer para o funcionário, para o colaborador, e deixar tudo explicado. Eu acredito que não só na questão trabalhista, mas acho que no mundo em geral, nada melhor do que a conversa e deixar explicado o que é, para não haver conflitos futuramente, não haver até mesmo processos trabalhistas, essas situações. Perfeito. E no trabalho presencial, a gente sabe, né, pela CLT, que o trabalhador tem direito a diversos, não benefícios, mas realmente direitos, né, como o pagamento de horas extras, licença remunerada, ajustes no contrato e tudo mais. No trabalho remoto, tem alguma diferença? Todos os direitos são iguais? Tem especificidades de um que não se encaixa no outro? Como que é? Todos os direitos são iguais, tá? Precisa ser regulamentado no contrato de trabalho. A única diferença aí, que tem uma diferença grande, é a questão do vale transporte, né? Porque se o trabalhador ele tá dentro de casa ali, se a empresa não tem a obrigatoriedade de pagar o vale transporte. Agora, de fornecer alimentação, a remuneração, o salário é igual, não deve haver essa diferença e tudo mais, tá? E principalmente também a questão deve ser acordado a questão de equipamentos. Como que fica os equipamentos? A empresa vai fornecer um computador, a empresa vai fornecer um notebook, o trabalhador ele tem um notebook em casa, vai trabalhar com aquilo, vai ser compensado depois. Como que fica a energia, como que fica a internet, como que vai ficar isso aí? Então as empresas também precisam entender esse momento. Essa despesa não deve ser atribuída ao colaborador. Se o colaborador ele paga, depois ele pode ser recompensado por esses custos que ele está tendo no ambiente de trabalho. E hoje as empresas têm que entender que, apesar que o mercado de trabalho ele está assim enxuto, a empresa tem que oferecer um bônus para o trabalhador em si. Hoje a gente vê o desgaste emocional, que depois a gente vai falar no próximo bloco, mas hoje tem a chamada burnout, que é a doença aí, a doença mental, né? Eles falam que é a doença do século. Por quê? Porque o trabalhador hoje, com o mundo, principalmente após a pandemia, ficou saturado. Chega um momento que você não tem aquela sobrecarga, você não tem o emocional, a empresa muitas vezes não está ali com o colaborador para entender qual é o momento dele, o que de fato ele precisa. E aí acaba naquele desgaste emocional, no desgaste do trabalho, e aí muitas vezes nem o trabalhador entende porque que ele chegou até aquela situação, e nem a empresa também entende o momento do trabalhador. É verdade. É interessante você falar isso, era até a minha próxima pergunta, porque eu tenho aqui o respaldo, tenho até o número da lei, que é a 14.442 de 2022, né, que regulamenta o trabalho remoto no Brasil, e aí a lei vai trazer, diz, né, que traz benefícios exclusivos, ajuda de custo e ajuda com despesas extras. Então, você já falou aí, né, de uma maneira ampla, mas vamos falar de uma maneira mais específica, se a empresa ela é obrigada a fornecer tanto essa ajuda de custo como o equipamento. Claro que se a vaga já é remoto, é diferente como, né, na pandemia, que foi tudo meio improvisado, não tinha estrutura. Mas no caso da vaga já ser assim, existem casos em que a empresa pode exigir que o colaborador utilize equipamentos próprios? É tudo um acordo ou não? A lei veta isso? Pode ser estabelecida diante de acordo, tá? O que as empresas também têm que verificar é uma questão de convenção coletiva. Muitas vezes a empresa em si, pela questão do sindicato, ela não verifica ali o que vai ser acordado com a convenção coletiva ali, o que está estabelecido nessa convenção coletiva. Então não adianta uma empresa abrir no nosso país, hoje uma empresa abrir no nosso país, e não verificar na onde que ela se enquadra, qual que é a convenção coletiva dessa, porque isso pode gerar depois um problema para a empresa, tá? Não só a questão a energia, a internet, mas a gente também a ergonomia. Eu vou trabalhar num ambiente ali, home office, vou trabalhar uma jornada ali por muitas vezes 4, 5 horas. Eu preciso de uma cadeira que esteja adequada para o meu ambiente. Eu preciso de uma mesa que esteja adequada. Isso, se eu não estiver confortável para poder exercer minha atividade, eu não vou trazer um desempenho satisfatório para a empresa.
Então, a empresa tem que ver essa questão funcionário como um humano, não como apenas mais uma pessoa ali que vai exercer a atividade e vai gerar bônus para a empresa. Tá? Então, acredito sim, as empresas devem gerar essa preocupação. Se as empresas hoje em dia ela não têm essa preocupação, não oferecem um treinamento adequado para que a pessoa esteja no ambiente do teletrabalho, as empresas precisam rever esse momento e precisam fazer isso, né? Olhar o funcionário ali como um humano em si e fornecer tanto os equipamentos em si quanto a estrutura adequada para que o trabalhador consiga desenvolver a atividade para a empresa. Perfeito. E isso é mais uma questão de desenvolver, né, a consciência dos empregadores. Claro que seria perfeito, né, no mundo ideal em que a empresa, além de contratar o funcionário, pudesse ir até lá, deixa eu ver como é que está seu ambiente, se sua cadeira está correta na coluna, se tem um descanso para os pés, se o computador está no nível dos olhos, mas isso, né, é um pouco complicado. Só que é necessário que exista essa consciência. É muito difícil hoje, não só para a empresa, mas para o funcionário e até mesmo para a sociedade, entender que o teletrabalho é um trabalho comum, é uma jornada comum. Eu sou advogado, eu não gosto de trabalhar home office. Por quê? Porque eu sinto que eu não tenho uma disciplina. Eu preciso estar num ambiente estruturado em si para eu poder produzir mais. E o que acontece muitas vezes na jornada de trabalho ali do humano quando está no teletrabalho, está em casa, home office? Ele entende que muitas vezes ele está em casa e está sossegado, então ele não tem atividade. E até as pessoas em si, que muitas vezes, familiares, alguma coisa, as famílias também precisam entender que a pessoa, quando ela está no teletrabalho, fulano trabalha no home office, ele trabalha. Então não adianta bater a portinha da casa e pedir para conversar, fazer alguma coisa. Tem que entender esse momento. A família também tem que entender que aquela pessoa, ela está trabalhando, está exercendo uma atividade. Mas é muito difícil. E aí também esse trabalhador, ele deve entender que ele tem essas obrigações com a empresa. Ele tem, por mais que não tenha o controle de jornada em si, ele precisa entender que ali, no momento que ele está em trabalho. Sim. Eu vejo, Tarcísio, que é necessário mesmo uma mudança, né, da visão, de ver isso, porque às vezes a pessoa tá lá, né, trabalhando de casa, aí já vem alguém e fala, me leva lá no mercado, você tá aí de bobeira mesmo, tá em casa. Exatamente. Assim não dá. Aí daqui a pouco alguém bate na porta, você tem que sair, aí a pessoa não consegue entender essa dinâmica, né? E aí muitas vezes isso atrapalha da pessoa estar ali também. É ideal também que no momento que uma empresa vá contratar o funcionário em si, ela explique todo esse procedimento, explique todo o processo, explique para ela o home office, explique isso para ela. Adote a cultura de treinar o trabalhador para o ambiente home office, para o teletrabalho. Porque se não treinar o trabalhador ali para aquele ambiente e ele entender que o teletrabalho, o home office também é um trabalho, ele tem as obrigações, não vai dar certo. Uhum. E você acha que é de perfil? Tem gente que se encaixa, tem gente que não se encaixa, que produz mais, que rende mais, ou não? É tudo uma questão de conversar, de explicar, de entender como que funciona a modalidade. Existem os perfis, né, em si, das pessoas em si, mas eu acredito que com muita conversa e muito treinamento, eu acredito que sim, que pode, a pessoa que talvez não tenha um perfil, que nunca trabalhou home office, ela pode introduzir ali no teletrabalho, entendeu? Mas existe o perfil. Eu não gosto. Eu não gosto de trabalhar o home office. Eu prefiro estar num ambiente bem estruturado em si e tudo mais. E eu acredito que eu produzo mais no ambiente mais estruturado. Isso é um problema também para as empresas, porque as empresas também ela quer cortar os custos. Muitas empresas, depois da pandemia em si, que gerou um turbilhão de questões aí com empregos, as empresas cortando os custos. Porque você tem uma empresa, por exemplo, você pega uma empresa que tem uma locação de um espaço que paga um aluguel gigantesco, um aluguel alto. Para ela é mais vantajoso, às vezes, deixar o funcionário, o colaborador em casa. Porque ela reduz aquele custo do espaço e aí a empresa deve verificar se realmente faz sentido manter o colaborador no teletrabalho, no home office, ou se faz sentido manter o colaborador ali. Outra questão, outro ponto que você trouxe e que eu até abordei sobre a questão do controle de jornada. Hoje existe um problema muito grande no país e com essa questão da jornada do teletrabalho, que apesar de não haver o controle de jornada, existem as situações das empresas instalarem aplicativos para poder
vigiar o trabalho ali do computador que a pessoa está fazendo. E aí também é uma prática que as empresas também devem respeitar a privacidade. Tá? Sim, A privacidade do trabalhador ali. Ela fornece e o trabalhador também precisa entender, como eu já abordei aqui, que aquele momento é o momento de trabalho. Eu vou pegar o computador da empresa, vou utilizar para atividades pessoais. Não pode. Eu vou pegar o computador da empresa, vou abrir o meu WhatsApp pessoal e vou conversar aqui e tudo mais. Não pode. Você pode ter o seu celular, você pode ter outro computador em si para realizar suas atividades pessoal. Empresa, empresa. Pessoal, pessoal. E é importante saber fazer essa separação, né? Exatamente. É por isso que as empresas devem sim treinar os colaboradores, porque muitas vezes os colaboradores também não entendem isso aí. Ninguém chega pro colaborador e fala, olha, você não pode abrir isso, você não pode fazer isso, separa o pessoal do profissional, não. Muitas vezes a empresa vem ali e fala, olha, o regime é home office, tá tudo bem, você aceita? Aceita a vaga. Tá bom. Insere o colaborador lá no ambiente da residência dele, não entende como que é a residência dele e se ele está preparado para aquilo. E aí não dá certo. Com certeza. E em questão de tributações, existem implicações legais e fiscais no caso do trabalhador que, por exemplo, trabalha aqui do Brasil e presta serviço para outro país, ou o contrário também. Tem diferença? A mesma coisa. A mesma coisa da questão presencial. Tem a remuneração em si e também tem as bonificações ali, né? Então, acaba surtindo os mesmos efeitos para a questão tributária, tá? Gera impostos, a mesma situação. Não há regulamentação específica ainda nessa questão. Perfeito. Não deixando de lado isso, mas agora a gente aprofunda um pouco mais o nosso debate, porque eu acredito que a partir daqui tudo vai girar em torno disso. Como que a pandemia acelerou a adesão ao trabalho remoto? Falando na linguagem popular, a pandemia foi um negócio de louco, né? A pandemia veio em si, ninguém estava preparado, ninguém estava adaptado. E daí, daqui a pouco, veio aquela situação, fica em casa, todo mundo fica em casa, e ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia de fato o que estava acontecendo em si. E isso gerou muita preocupação para as empresas. E a partir desse momento, o que vamos fazer? Fica fechado, não fica fechado? E aí isso acelerou muito. Por quê? Porque as pessoas ficaram em casa. As empresas fecharam por um tempo, não podia trabalhar em si, exceto as fábricas, as grandes indústrias. Mas a maioria que era escritório em si, teve que se adaptar a esse momento da pandemia. Então, adaptou naquele momento da pandemia ali e continuou. Não houve houve uma redução, sim, de muitas pessoas voltarem a trabalhar presencial, mas permaneceu muitas pessoas ainda no home office, no teletrabalho. Então, por mais que havia a reforma trabalhista em 2017, que trouxe essa modalidade do teletrabalho, eu acredito que o grande pulo aí para essa modalidade do teletrabalho foi a pandemia. A pandemia acelerou muito, muito esse processo aí. E tem muitas empresas que voltaram, mas ainda voltaram no regime híbrido, que é o funcionário ir 1 ou 2 vezes na semana para a empresa e nas outras modalidades ficar em casa trabalhando no home office. Fazer o rodízio, né? Isso, exatamente. Como eu abordei, né, para algumas empresas é interessante, reduz os custos e tudo mais. Existem funcionários colaboradores também que amam esse tipo de modalidade em si. É diferente também a gente falar, por exemplo, as cidades com a população menor e as grandes metrópoles. Por exemplo, eu vou pegar São Paulo, o trabalhador que acorda 4 horas, 5 horas da manhã para pegar 3 condução, 4 transporte e passa muito tempo ali naquele transporte. Poxa, esse colaborador deve ser desgastante, mais trabalhar na própria empresa, no próprio local físico, é você se deslocar. Então tem muitas pessoas que amaram isso e ficaram satisfeitos com isso. Por quê? Porque ela não precisa se deslocar, ela trabalha num ambiente de casa e conseguiu se adaptar nisso aí. Perfeito, a sua colocação é perfeita. É uma coisa que a gente pode aprofundar ainda mais, porque na pandemia ninguém esperava que acontecesse, então tudo que foi feito a partir dali foi improvisado, né? Muita coisa foi desestruturada. Por exemplo, né? Para falar além também do trabalho, a questão dos estudos. Tinha gente que estava no ensino médio
Acho que o caso que é mais me próximo é do ensino público. De repente vem a pandemia, fecha as escolas. E o que alguns pensavam, né? Vai ser uma semana, 2 semanas. Não. Aí, né, se arrastou. O estudante que de repente se vê tendo que estudar de casa. Não havia estrutura, nem mesmo o ensino público tinha estrutura para dar esse apoio, não existia a cultura realmente de estudar, então é transmitido aqui a aula ao vivo. Alguém está assistindo? Não. Alguém está estudando, aprendendo? Não. Então, a partir daí, a gente vê que muita gente não gosta, mas por quê? Teve uma experiência que não condiz, porque falta a estrutura, aí não dá para falar que é igual, né? Tem muita gente que prefere, por quê? Porque teve a oportunidade de viver isso com estrutura. Exatamente. Você citou bem essa questão das escolas, do ensino. É igual a modalidade EAD. Muitos cursos que era presencial acabaram fechando. Por quê? Porque não fazia sentido mais manter ali o espaço físico, e sendo que a maioria, a concorrência, o mercado em si, estava aderindo às modalidades EAD. Então hoje muita coisa já funciona de modo EAD também. É tudo aula ao vivo, é difícil você ver, exceto algumas faculdades, universidade, que é presencial e tudo mais, mas ainda tem matérias que são EAD, tem matérias que são para assistir ao vivo. Então tudo isso impactou. Após a pandemia, veio o boom legal nesse sentido aí da questão home office, do teletrabalho, das aulas ao vivo, toda essa questão. Verdade. Tarcísio, a gente vai fazer uma pausa agora e no próximo bloco a gente continua a nossa conversa e aprofunda mais na questão também da saúde mental, como que tem esse impacto aí para o colaborador, tá bom? Perfeito. O TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa, mas não saia daí, voltamos já.